Hoje eu estou especialmente sentada aqui na frente desse quadro de Brahma Baba. Brahma Baba foi o fundador da organização Brahma Kumaris, não um guru, não um mestre espiritual, mas um exemplo de empenho pessoal, um exemplo de que é possível alcançar um estado de plenitude e de preenchimento com base em dedicação, em disciplina, em atenção, em constância. Então, o motivo pelo qual eu tenho esse quadro aqui é justamente para gerar em mim motivação e para me manter consciente, como se fosse um grande exemplo de inspiração, um exemplo de vida, um exemplo de aquisição. E existem muitas histórias relacionadas à jornada de Brahma Baba, e nem sempre a jornada dele foi um mar de rosas. Ele passou por vários desafios, por várias provas, por vários obstáculos, o que faz com que a gente reflita que, na verdade, o que muda e o que determina o impacto e o resultado de um obstáculo, uma dificuldade na nossa vida é simplesmente a nossa mentalidade. O conhecimento espiritual, o autoconhecimento, ele serve justamente para aumentar o nosso repertório e nos capacitar a interpretar as situações de diversas maneiras. Fato é que é impossível viver uma vida estéril nesse momento. A vida não é estéril e nem nós queremos viver dentro de uma bolha. O que torna a vida muitas vezes significativa, o que gera aprendizado e experiência, são os testes, são as situações, são as circunstâncias. É isso que faz alguém se tornar sábio, alguém que tenha, né, como se diz aqui em Minas Gerais, causos para contar, alguém que tem histórias para contar para os outros. Às vezes a gente até brinca com isso, passando por uma dificuldade, a gente diz, a gente ainda vai rir disso no futuro. Porque são essas dificuldades, muitas vezes, que vão desenvolvendo em nós essa sabedoria que é inata à vida. Ou seja, eu tenho experiência e, com base na minha experiência, eu sou capaz de ajudar os outros, para que, quem sabe, eles não tenham que passar pelas mesmas dificuldades que eu passei, mas passem por outras situações que vão torná-los experientes em outros aspectos. Então, é interessante a gente ver obstáculos, não como obstáculos que nos deixam estagnados, mas por que não ver obstáculos como escadarias para que a gente passe de um patamar para o outro? Sabe, na escola, na universidade, para que a gente passe de um grau para o outro, de uma série para outra, é fundamental fazer as provas finais, que são aquelas mais difíceis, mas que vão testar o quanto de conhecimento você aprendeu, você assimilou, o quanto que você está pronto para passar para um grau de dificuldade um pouco maior no seu processo de aprendizado. Então, assim como o processo de aprendizado na vida é uma escadaria em que você vai passando de um grau para um outro grau e vai se tornando mais habilidoso e mais experiente, na vida não é diferente. Quando a gente vê obstáculos como escadarias para o nosso progresso, a gente não fica estagnado, a gente não fica assustado, a gente não fica amedrontado, porque todos esses aspectos, não é? Ficar impressionado, assustado, inseguro, amedrontado, nos impedem de desenvolver a nossa performance máxima. E dessa maneira, não apenas aprender, mas por que não passar para um outro grau no nosso estado interno? Então, obstáculos, eles servem justamente para isso. E muitas vezes a única coisa que é necessário é um remo, não é? Por exemplo, se você está num barco e por acaso esse barco ele ficou estagnado numa margem, o que você precisa é ter um instrumento que te capacite a sair daquele canto,
daquela água estagnada e voltar para aquele lugar do rio onde você é capaz de pegar o fluxo, onde você é capaz de pegar a corrente. E aí a vida mesmo, ela vai te levando para diferentes lugares. Então, o autoconhecimento, ele nos fornece esses remos, essas ferramentas, essa, enfim, alavanca, não é? Me dê uma alavanca e eu poderei mover o mundo. Então, vamos usar o autoconhecimento para que a gente possa sair desse estado de estagnação, de medo, e para que a gente possa simplesmente pegar de volta o fluxo da vida, nos tornando cada vez mais experientes. Isso vai nos capacitar a ter um estado de abertura interna, uma mentalidade de gratidão por tudo que acontece, quer aparentemente seja bom ou ruim, porque dentro dessa perspectiva, não tem nada ruim. Existem simplesmente situações para as quais a gente não está preparado, que nós não estávamos esperando, mas nós temos internamente a capacidade de passar por isso e usar isso para o nosso engrandecimento e para o nosso benefício. Faça esse exercício de mudar a sua mentalidade frente às situações que aparentemente param você, amedrontam você. E você vai ver como a vida ela se torna muito mais dinâmica. E que a gente nunca pode esquecer, e eu já falei isso em vídeos anteriores, que a vida significa esse movimento constante, esse fluxo constante. É assim no nosso corpo, não é? Se não há uma circulação de energia, uma circulação de sangue, nós adoecemos. E da mesma forma, se não há esse movimento contínuo na vida, se há estagnação em algum ponto ou outro, existe um adoecimento. E nós não conseguimos, nesse caso, florescer. E a vida, ela está aí para promover esse florescimento. Se você achou esse insight interessante, compartilhe com outras pessoas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e vamos continuar juntos nessa jornada em direção à nossa plenitude.